É interessante notar que Jesus falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos. Depois do tema do reino de Deus, o mestre falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma das falas de Cristo que mais me impressionam. Qual o verdadeiro significado dessas palavras? Muitos pensam que os ricos jamais se salvarão. Mas não foi isso o que Jesus ensinou. Estamos agora na cidade de Jericó. Aqui atrás você vê a Jordânia. Nessa direção veio o povo de Israel liderado por Moisés. E quando chegaram aqui, no Rio Jordão, o sucessor de Moisés, Josué, deveria conduzir o povo para cruzar o rio, e a primeira cidade que eles deveriam vencer para entrar na terra prometida foi esta cidade, a cidade de Jericó. Essa cidade era famosa também por suas palmeiras. Era conhecida como a cidade das palmeiras. E a fartura de água tornava essa cidade a pérola do deserto. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo e ainda habitada. Aqui, por exemplo, nós vemos as ruínas da casa de um governador dessa cidade que datam em quase 3.000 anos antes de Cristo. Mas na Bíblia, essa cidade é muito mais conhecida por sua tomada. A Bíblia conta que o povo de Israel rodeou 7 vezes essa cidade, em silêncio, enquanto os que aqui moravam observavam a cena. Depois de circularem a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram suas trombetas, o povo gritou e as muralhas caíram. Aqui atrás nós temos parte dessa muralha em 2 períodos da história. A parte inferior, datada num período muito mais antigo, que imaginamos ser nos dias de Josué, e a parte superior, datada do tempo de Jesus. Aqui morava também um homem rico e de pequena estatura, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, israelita e odiado por seus patrícios. Sua posição e fortuna eram prêmio de uma carreira que aborreciam, cobrador de impostos. Todavia, sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se o coração de um homem susceptível à influência divina. Zaqueu ouviu falar de Jesus e seu trato com as classes mais rejeitadas. Isso despertou em Zaqueu o desejo de ser uma pessoa melhor. As ruas aqui de Jericó estavam apinhadas de gente, todas querendo ver Jesus passar. Zaqueu, que era de pequena estatura, ele nada conseguia ver. Então ele correu à frente da multidão, subiu num pé de figueira, assentou-se entre os galhos e esperou que Jesus chegasse. Quando a multidão se aproximou, Jesus parou e toda a multidão parou com Jesus. E aqueles olhos que pareciam ler cada alma olharam para os galhos da figueira, para Zaqueu e disseram: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A multidão abre alas e Zaqueu, caminhando por entre ela, leva Jesus até sua casa. Caminha animado e silencioso, em face do amor
e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Então o amor e a lealdade que brotam em seu coração arranca-lhe dos lábios uma confissão pública. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como Jesus deseja a minha e a sua felicidade, Ele aprovou em seu ministério a devolução dos dízimos. Eu queria ler para você um texto em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus foi claro em dizer que eles estavam certos em devolver seu dízimo. A devolução do dízimo é a nossa dependência de Deus, a nossa fidelidade a Ele. Eu sei que para você, às vezes não parece ser muito fácil. Às vezes enfrentamos situações onde 10% da nossa renda pode parecer muito para devolver como dízimo ao Senhor. Mas eu queria que você se lembrasse de uma promessa que Deus nos faz em Malaquias capítulo 3, verso 10. Ele promete que se nós formos fiéis, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre a sua vida, a vida da sua família, bênçãos sem medida. E quanto à oferta? É o apóstolo Paulo quem nos orienta a respeito da oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele escreveu: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se o preceito do dízimo é devolver 10% de nossa renda, a oferta já é diferente. Paulo está dizendo que cada um deve contribuir segundo propõe no seu coração. Quando eu dou o dízimo, eu estou sendo fiel ao Senhor. Quando eu dou a minha oferta, eu estou sendo grato ao Senhor. Então Deus não estabeleceu um parâmetro para a oferta. Você dá segundo propuser em seu coração. E nós devemos dar com alegria. Eu me lembro de um episódio no Ministério de Cristo, enquanto ele estava no templo observando as pessoas trazerem suas ofertas, e ali aqueles judeus ricos colocavam grandes somas, grandes quantidades de dinheiro no gasofilácio, no local que recebia as ofertas, e Jesus observava. De repente apareceu ali uma mulher muito tímida, e ela, sem querer ser notada, colocou apenas 2 moedinhas dentro do ofertório. Jesus disse para os discípulos: essa senhora, essa mulher, ela deu mais do que todos os que estavam aqui. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Deus espera que nós entreguemos tudo para Ele, ou seja, o seu tempo, o seu talento, os seus dons, os seus recursos, tudo pertence ao Senhor. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo isso. O sistema de dízimos e ofertas foi idealizado por Deus para manter na mente do homem uma verdade muito clara. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Jesus, quando passou aqui por Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém. Foi a última vez que Jesus passou nessa cidade. E na última oportunidade que ele teve, Zaqueu não perdeu a chance. Zaqueu permitiu que ele entrasse em sua vida. E ele tornou-se um fiel seguidor de Jesus. Talvez seja essa a sua última oportunidade. Está você também disposto a se tornar um fiel seguidor de Jesus nos dízimos e nas ofertas? Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você para orar comigo. Pai Santo, após haver compreendido esse importante tema dos dízimos e ofertas, nós queremos tomar a decisão
de sermos fiéis ao Senhor. Que a tua graça nos ajude neste grande desafio. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Lembre-se, Jesus disse que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o.